Agradecemos ao Slomp, representante da Moab Forqueta, pela presença, pela participação aqui conosco. E agora passamos ao espaço da Tribuna Livre, com a presença de representante da Associação Amor em Movimento. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do documento externo número 190/2024, que originou a presente Tribuna Livre. Associação Amor em Movimento, através de sua presidente, que o presidente subscreve, vem por meio deste solicitar o espaço da Tribuna Livre da sessão ordinária do dia 31 de julho de 2024. Na ocasião, gostaríamos de divulgar o trabalho realizado pela Associação Amor em Movimento. Somos uma ONG da Igreja Verbo da Vida de Caxias do Sul, que busca, de maneira prática, efetiva e continuada, ser a manifestação do amor de Deus que transforma qualquer realidade, seja ela pessoal ou social. Agradecemos desde já a atenção dispensada a essa solicitação e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários. Atenciosamente, Cristiane Santiago. Convido o vereador Camilles para que conduza a representante da Associação Amor em Movimento para que ocupe a tribuna por até 20 minutos. Aí eu peço socorro. Se eu precisar, eu peço socorro para o senhor. Tá bom. Já deu. Bom dia a todos. Eu me chamo Cristiane Franqueiro Machado Santiago e sou presidente da Associação Amor em Movimento, uma ONG, popularmente conhecida como ONG, da Igreja Evangélica Verbo da Vida. Iniciando esse momento, eu saúdo a presidente dessa Câmara, Marisol Santos. Muito obrigada pela oportunidade. Senhores vereadores, senhoras vereadoras e todos os presentes nesta manhã. Eu estou muito feliz pela oportunidade de compartilhar com vocês o que, pela graça de Deus, nós temos realizado aqui na nossa cidade e na região. Quero agradecer também a Deus, que é o arquiteto de tudo aquilo que nós temos realizado. Ele é o arquiteto da vida e aquele que nos motiva a avançarmos e crescermos. Quero também agradecer Pastor Silvio e Rosângela Demarque por serem aqueles agentes de Deus que têm nos impulsionado a realizar tudo aquilo que Deus propôs aos nossos corações. Também quero agradecer a toda a Igreja Evangélica Verbo da Vida, que sem os aproximadamente 1000 membros, nós não iríamos conseguir realizar tudo aquilo que nós realizamos na nossa cidade e na nossa região. Através deles serem parceiros conosco, crer nessa missão, nós temos avançado em ser realmente o cuidado de Deus para todos aqueles que precisam. Quero também agradecer aos líderes dos projetos sociais que têm abraçado conosco essa missão e sido realmente, como eu posso dizer, o suporte de Deus, deixando essa missão cada vez mais leve e prazerosa. Também agradeço a cada um dos voluntários, porque nós planejamos, nós vamos atrás dos recursos, vamos atrás dos parceiros, mas são eles que colocam a mão na massa e realizam todos os projetos. E também quero agradecer a todas as instituições sociais, todas as ONGs da nossa cidade, que são parceiras sociais e que têm feito grande relevância na nossa sociedade. Então, para começar, nós queremos trazer para vocês o que nós somos. Nós, Associação em Movimento, nós somos uma associação cristã, nascida no coração de Deus, que busca, de maneira prática, efetiva e continuada, ser a manifestação do amor de Deus que transforma qualquer realidade. Mais uma vez eu digo, qualquer realidade, seja ela pessoal ou social. Queridos, nós cremos que para irmos mais longe, podemos e devemos ter um propósito bem específico. E para isso nós precisamos ter uma missão como propósito, ter uma visão como alvo e ter valores que nos norteiam. Então nossa missão é
ser agente efetivo que promove o indivíduo, família, buscando levar justiça social aonde ela é necessária. Nossa visão, ser na nossa cidade de Caxias do Sul, referência em projetos sociais que buscam devolver a dignidade e o valor do indivíduo, família, desenvolvendo assim uma sociedade mais justa. Nossos valores, aquilo que nos norteia. Porque diante do nosso crescimento, daquilo que Deus, empresários e poder público pode nos proporcionar, são os nossos valores que vai nos deixar firmes no propósito pelo qual o Senhor nos chamou. Nossos valores é amor, fé, integridade de caráter, respeito pelo indivíduo, solidariedade em todo o tempo e compaixão. Vamos começar com alguns dos nossos projetos. O primeiro eu quero apresentar para vocês o nosso projeto Verbo Social. Ele busca assistir a quem precisa, em toda e qualquer situação de vulnerabilidade social, independente da causa que a acarretou. Sabemos que toda situação adversa gera desequilíbrio pessoal, familiar e social, e os senhores vereadores sabem disso. Mas cremos no poder que há na ajuda mútua, onde quem precisa se torna proativo ao auxílio recebido e um agente ativo na sua própria mudança. Nós não cremos em assistencialismo, nós cremos numa assistência social efetiva que muda a realidade do indivíduo. Nós não apenas damos o peixe, mas como Jesus nós ensinamos a pescar. O Verbo Social é um projeto que destina recursos para as pessoas, seja alimento, roupa, móveis, reformas de casa, seja em momentos de desemprego, dificuldades econômicas no país, seja o que for, o Verbo Social está ali para gerar assistência. E nesse momento das enchentes, dessa calamidade ambiental que nós sofremos, que gerou essa calamidade social e tudo mais, nós fomos ali no Vale do Taquari uma assistência efetiva para as famílias que sofriam. Ali na cidade de Lajeado, Cruzeiro do Sul, Estrela, Morro do Meio, Travesseiro, nós fomos ali, queridos, a mão de Deus e uma igreja relevante socialmente. É uma coisa que o pastor Silvio sempre diz: se uma igreja está numa comunidade, ela sair de lá e ela não fizer falta, ela não cumpriu o seu propósito. Então nós na cidade de Caxias queremos ser uma igreja que vamos deixar o nosso legado e a nossa história. E quando Jesus voltar, as pessoas que vão se lembrar de nós. Amém, queridos? Nós temos também o projeto Conforto na Dor, que é um trabalho voltado para pessoas em hospitais, casas asilares e casas de apoio, onde buscamos assistir essas pessoas, tanto os internos como os colaboradores. Não é somente quem está internado que precisa de ajuda, quem cuida também precisa de cuidado. E em suas necessidades, tanto natural como emocional e espiritual. Cremos que nenhuma dor consegue ser maior que um olhar atento, um sorriso largo e um abraço caloroso. Esse trabalho, ele envolve, nosso desejo é chegar em todos os hospitais da cidade de Caxias do Sul. Mas no momento nós estamos no Hospital Geral de maneira bem efetiva, suprindo necessidades dos pacientes, aquilo que o hospital fica de mãos atadas por não conseguir ajudar, nós abraçamos e somos assistência ali. Nós estamos também na Casa Asilar Bela Vista, no Lar Esperança. Assistindo com fraldas, alimentos, roupas, muitas vezes medicamento de alto custo, quando falta ali no CES, por algum motivo, nós somos aqueles que vamos atrás dos parceiros e adquirimos os medicamentos de alto custo, leite de alto custo, para realmente sermos agentes do Senhor até que o município consiga suprir aquela família. O Conforto na Dor, ele é excepcional. Nós conseguimos assistir aproximadamente 200 pessoas por visitação no Hospital Geral e nos outros lugares. Eu não vou me deter em quantidade, tá, pessoal? Eu quero que vocês conheçam os nossos projetos, depois vocês entram nas nossas páginas e vocês vão ver tudo que nós realizamos. Projeto Graça. Nesse projeto, buscamos mostrar o caminho de um recomeço, onde a dignidade humana é restabelecida. E assim, tanto a família como a sociedade têm a possibilidade de ter de volta uma pessoa restaurada, equilibrada e produtiva. Pois imaginamos um futuro onde cada pessoa que foi marcada pela dependência química possa receber uma nova marca, que é a marca da restauração. Esse projeto é um projeto destinado à dependência química, aonde nem o Estado, nem o município, nem o poder público nenhum
tem mais credibilidade na vida daquela pessoa, nós cremos. Até a última instância, nós cremos na vida daquela pessoa. Enquanto ela quiser caminhar e desejar sair da dependência química, nós estamos ali para suprir. E nós temos 3 frentes de trabalho nesse projeto. O Café Convívio, que é um trabalho realizado em parceria com o Centro de Reabilitação Desafio Jovem de Três Coroas, que é o centro de reabilitação mais reconhecido no Brasil pelo percentual de reabilitação alcançado. Nós temos esse trabalho onde nós, em parceria com eles, né, assistimos as pessoas que desejam realmente se internar e precisam de ajuda. Temos também um momento de espiritualidade ali no Pátina, tá? Vocês podem ver algumas fotos ali. O Pátina é onde tem aquele púlpito de madeira, aquele piso todo de madeira ali, tá? Onde os homens da nossa associação, eles vão para ali para levar um momento de espiritualidade, gerando fé, coragem, ousadia e determinação para que esses irmãos que estão ali, vencendo a dependência química, possa dia após dia perseverar no tratamento. E temos também um trabalho no antigo Santa Dulce, que agora é o Paz Rua, que são ali onde tem aquelas pessoas sentadas, que estão ali procurando uma oportunidade para saírem das ruas, enfim, sair da dificuldade que estão passando. E nós estamos ali mostrando para eles que é possível sim, desde que você deseje e prossiga no desejo de avançar. Temos também a Noite do Bem, que foi logo o projeto que nós iniciamos aqui há quase 10 anos atrás, né? Foi a nossa menina dos olhos. Nós começamos nas Noites de Caxias e há 10 anos nós continuamos com esse trabalho sem interromper, porque cremos que a ajuda deve ser continuada. Nesse projeto, nós buscamos ser uma luz na escuridão da noite. Aí você pode falar, Cristiane, você está sendo redundante. Como escuridão da noite? Tem noites que são mais escuras, queridos. Talvez para você deitar na cabeça no travesseiro e dormir é bom, mas tem pessoas que têm noites muito escuras. Então esse projeto ele visa ser luz na escuridão da noite, sendo um ponto de esperança e fé diante de situações que afetam as pessoas por escolha própria ou porque não tiveram escolha. Nos movemos nesse projeto buscando agir com empatia tanto para quem precisa de um socorro como por aquele que presta esse socorro. Entendemos que diante de alguns desafios, somente uma pessoa pode tocar outra pessoa. Esse trabalho nós realizamos nas ruas da nossa cidade, começamos por volta de umas 5 da tarde e vamos até umas 4 da manhã, onde nós visitamos hospitais. Nós não entramos dentro deles, vamos só ali naquela parte onde as pessoas estão aguardando para assistência, nas UPAs. Vamos nos bombeiros, vamos no SAMU, vamos em pontos da brigada, vamos na rua, aonde for necessário. Alguns hospitais já nos conhecem, na verdade, até os médicos nos conhecem. Quando a gente chega, eles falam, chegaram o melhor chá da cidade. E eles vêm receber o chá e, na verdade, chegando ali, eles recebem esperança e fé. E nós agradecemos o trabalho de cada um deles. Como também já ouvimos nas UPAs, quando vocês chegam, o ambiente desse lugar muda. Os pacientes têm mais ânimo para aguardar o atendimento, porque nós sabemos, queridos, nós porque temos plano de saúde, às vezes ficamos 2 horas numa fila de espera e estamos nervosos. Nas UPAs, eles ficam, às vezes, 12 horas aguardando atendimento. Então, não tem como você pedir para eles ficarem calmos. Então, nós chegamos lá e buscamos ser um pouco da calmaria de Deus naquele lugar. E tem muitos pacientes que saem de lá falando, eu nem precisava do médico, porque eu já fui curado só de ter falado com vocês. Então, nós temos feito muita diferença e a Noite do Bem tem sido uma bênção. Amém? E para finalizarmos esse momento... nós queremos compartilhar com vocês que Deus está alargando as nossas tendas para que nós possamos alcançar ainda mais pessoas. E a nossa nova sede, que agora está bem linda ali, vocês olhando assim, é a fachada exterior, tá? O vereador Camilles esteve ali no momento que estava cheio de doação para o pessoal do Vale do Taquari. Estava assim, entre aspas, uma bagunça santa. Muita doação chegando de São Paulo para nós. Mas já está ficando melhor, tá, vereador? Está ficando melhor. E essa nova sede é apenas um passo, pois sabemos que coisas melhores acontecerão para podermos ser cada vez mais efetivos na transformação social que nós cremos. Então eu quero mostrar para vocês como era o galpão que o pastor Silvio, com muita ousadia, alugou para nós. Como eu disse, a Igreja Evangélica Verbo da Vida, eles não são nossos parceiros, eles são os agentes de Deus para que nós possamos cumprir cabalmente aquilo que Deus confiou na nossa mão aqui na cidade de Caxias do Sul, tá?
Nesse novo espaço que estamos reformando, continuaremos com os projetos que já realizamos e já estamos sonhando, queridos, e planejando outros que serão muitas bênçãos, serão abençoadores para a nossa sociedade, para as crianças, para os idosos. Queremos fazer projetos com idosos de pilates, artesanato, queremos ter contraturno para as crianças, queremos ter aula de jiu-jitsu, balé. São coisas que nós queremos e às vezes olhamos para esse espaço e já falamos, tá pequeno. Mas o Deus que nos deu pequenas salas está nos dando esse espaço e logo, logo vai nos dar um espaço melhor. Agora, o próximo slide é de como ficará o nosso espaço. Nós já estamos na reta final da montagem de todas as divisórias, onde nós teremos consultório de psicologia, o nosso escritório, teremos uma boutique solidária, teremos o nosso verbo social, onde nós montamos as cestas para distribuição, teremos também um espaço de convivência onde nós realizaremos os projetos, né, e onde nós receberemos vocês, vereadores, para ir conhecer, né, e serem nossos parceiros, realmente ser a nossa voz aqui dentro da Câmara de Vereadores. Nossa inauguração será no dia 20 de setembro, no Dia do Gaúcho. Não poderia ter uma data melhor. A partir das 14 horas, faremos uma linda festa tradicionalista com cavalgada, danças gaúchas, muita comida, brincadeiras e muito, muito propósito. E queremos estender, sem mais delongas, queremos estender um convite a todos vocês. O vereador Camires vai deixar esse convite aqui no plenário, aqui na Câmara. Se vocês puderem, estiverem livres, nós teremos um prazer ter vocês ali conosco, né, celebrando esse propósito divino, que é realmente fazer uma sociedade mais justa. Nos acompanhem nas redes sociais, queridos. Nas redes sociais vocês conhecem tudo que nós fazemos semana após semana, dia após dia. Vocês acompanham tudo que nós realizamos nas enchentes aqui. Nós não auxiliamos somente o Vale do Taquari, nós auxiliamos também a Grande Porto Alegre e já continuamos ainda auxiliando, né? Nós tivemos ajuda até do exterior, porque já conhece o nosso trabalho e nós vamos avançar cada vez mais. Por quê? Porque aonde Deus está na frente não tem como ter ré. Vamos só avançar. Quero finalizar esse momento com duas reflexões. Gostaria que vocês pudessem guardar essas reflexões nos seus corações, como homens e mulheres que foram eleitos para o povo, para cuidar do povo e fazer o povo prosperar. Então, eu quero deixar essas duas reflexões para vocês, para que vocês possam meditar nelas e realmente cumprir cabalmente o mandato que o povo elegeu vocês para estar. A primeira delas está em Provérbios 3:24, que diz assim: não deixem de ajudar alguém que precisa. Suas mãos são como as mãos de Deus para aquela pessoa. E também fazer menção a Billy Graham, que foi um dos homens mais conceituados cristãos da atualidade, que foi conselheiro da Rainha Elizabeth e de vários presidentes dos Estados Unidos. Ele diz assim: Deus nos deu duas mãos, uma para receber e a outra para dar. Nós não somos como cisternas feitas para acumular, somos como canais feitos para compartilhar. Deus abençoe vocês. E obrigada pelas palmas, mas eu creio que tudo isso vem dele, porque se fosse depender só da Cristiane e de todos os nossos líderes e voluntários, diante dos desafios nós íamos paralisar. Mas como eu tenho 3 minutos, eu queria pedir permissão, presidente, para eu orar com a Câmara e com todos os vereadores. Pode ser? Não, eu oro agora, só para finalizar, pode ser? Queria orar com vocês. Vamos continuar de pé? Eu sei de uma coisa, independente da fé que você tenha, existe um Deus que criou todas as coisas, a gente crendo ou não. Amém? Pai, eu quero nessa manhã orar aqui com essa Câmara de Vereadores, esses homens e mulheres que foram eleitos pelo povo, para o povo, em favor do povo. Pai, eu sei, ó Deus, que Tu tens o governo sobre as Tuas mãos e que nada sai do controle da Tua vontade.
Então, Senhor, eu declaro sobre a vida desses homens e mulheres a sabedoria de Deus, para que eles possam cumprir cabalmente o chamado, o ofício que o Senhor colocou eles aqui, Pai. Na Tua palavra diz que nós devemos orar pelos nossos governantes, para que eles possam governar com sabedoria. Então, nessa manhã, nós oramos aqui com cada um deles, que nos desafios que virão, eles possam fechar os olhos e lembrar que existe um Deus que pode direcionar para que eles possam vencer os desafios e que eles possam cabalmente cumprir o mandato, cumprindo com excelência aquilo que prometeram. E com a ajuda do Senhor e a alegria de todo o povo, porque onde Deus governa, o povo prospera. Em nome de Jesus, amém e amém. Muito obrigada a todos, grande abraço. Muito bem, coisa boa, obrigada pela presença mais uma vez da Cristiane. Lembrando que nesse momento de Tribuna Livre, a palavra fica à disposição dos líderes das bancadas ou dos vereadores, por eles indicados, pelo tempo de até 2 minutos, então a palavra está à disposição. Progressistas pede a palavra, presidente, com a vereadora Gladys. Com a palavra, então, a bancada do Progressistas. Bancada do PRD, Gladys. pede a palavra. Vereadora Gladys, a senhora, por gentileza. Tenha a bondade. Peço a palavra. Peço a palavra. Eu queria, em nome, então, do progressista, do meu colega Bortola e do meu colega Bressan, vereador Bressan, agradecer aqui a sua presença e também a de todos Peço a palavra, da Associação Amor em Movimento, né? Dizer que realmente o nosso ambiente, às vezes, a gente deixa Deus ou Jesus até um pouco de lado, né? E enquanto a senhora falava, a gente retorna para os braços de Deus, né? O chamado, a gente está sempre sendo chamado. Porém, muitas vezes, a gente não escuta. Então, quero agradecer a sua presença, a do movimento, e desejar vida longa, porque realmente nós estamos aqui para evangelizar, para acolher, para ajudar. Esse é o propósito maior, tanto quanto a igreja e tanto quanto nós, vereadores. O nosso trabalho é esse também, de acolhimento e de melhorar a vida das pessoas. Mas a gente sabe que o trabalho de vocês é muito importante. Inclusive, quando a senhora falava aí do dependente químico, nós também, como vereadores, a gente acompanha muito famílias desestruturadas por isso. Pais e mães que não aguentam mais, não sabem mais o que fazer para poder salvar o seu filho, a sua filha do caminho das drogas. Então, nós também queremos agradecer a Deus e pedir a bênção para todos vocês, porque o trabalho também não é fácil. A gente sabe que o trabalho de vocês também é árduo. A gente sabe que o capeta também coloca dificuldades no nosso caminho e nós temos essas provações para dizer, eu estava dizendo para a vereadora Rose aqui, e na frente de Deus ninguém vai. Então é com Ele que nós precisamos estar sempre. Muito obrigada e sucesso e muitas bênçãos. A palavra, presidente. Bancada do PRD, vereador Lucas Dil. Obrigado, presidente, nobres colegas, todos que nos assistem. Em nome da bancada do PRD, quero lhe cumprimentar, Cristiane, pelo belo trabalho que vens realizando diante da Igreja Verbo de Deus, e esse trabalho importante de evangelização também, tá? O trabalho social que vens realizando, principalmente diante das pessoas que estão enfrentando este tipo de dificuldade, não só as dificuldades trazidas, como bem falaste, das enchentes, das fortes chuvas, mas esse trabalho sensível atingindo as pessoas que estão passando por esse momento, principalmente o momento quando estão enfrentando a drogadição. De restabelecer essa pessoa, de resgatar essas pessoas e trazer novamente ao convívio social.
um trabalho realmente que é inspiração de Deus, que através de vocês vem atingindo essas pessoas e fazendo um bem à sociedade. Eu quero aqui reafirmar o nosso compromisso também com vocês e dizer que estaremos lá no dia 20 de setembro e nossos gabinetes à disposição também para atender o que for possível se fazer também, porque de mãos dadas a gente consegue realizar muito mais. Parabéns, sigam em frente, né? Um forte abraço e contem sempre conosco. Muito obrigado. Pela bancada do PSDB, com a palavra, vereador Cadori. Senhora Presidente, caros colegas vereadores, em nome da bancada do PSDB, representando as colegas Marisol Santos e Tatiane Frisso, eu posso dizer que o momento é muito especial. Eu ouvi a fala da Cristiane e ouvindo tua fala, Cristiane, dá para sentir a emoção, o amor que você passa para todos nós e tenho certeza que você passa no seu trabalho. O nome Amor em Movimento diz tudo. É amor perpetuado, compartilhado com outras pessoas. E as bandeiras da inclusão social, da justiça social, de dar o peixe, mas ensinar a pescar, eu acho que isso é uma referência e é um motivo maior. Então, parabéns pelo trabalho. Deu para ver que é um trabalho consistente e que dá muito resultado, vários projetos, vários segmentos, e que vocês continuem nessa caminhada e que a nova sede seja uma motivação maior. Então, parabenizo a vocês e desejo vida longa e que esse trabalho continue eficiente como sempre foi. Era isso. Nosso muito obrigado. Pela bancada do PT, vereador Lucas Carenhato. Bom dia a todos e a todas, presidente Marisol. Que bom te ouvir, Cristiane, que bom te ouvir. Nós da bancada do PT, eu, vereadora Rose, a nossa líder, vereadora Estela, a gente queria saudar o trabalho de vocês, dizer que nós temos um apreço muito grande, né, por entidades comprometidas com o bem das pessoas. E acho que num tempo de ações que muitas vezes refletem o ódio, a discriminação, a intolerância, Jesus, ele é carregado, né, de prática, de ações, de misericórdia, de comprometimento com os que mais precisam, que é o que tu apresentas nessa breve explanação. Eu sou professor e tenho vários ex-alunos e ex-alunas que participam, são participantes da igreja de vocês, e já me convidaram várias vezes, né? A gurizada, tem uma gurizada jovem que vai à igreja, eu vejo pelas redes sociais aqui o quão motivador, o quão bonito, né, esses jovens, principalmente, que me chamou a atenção, se encontrando, e passo às vezes na frente da igreja e tantas pessoas, já fui convidado, vou lá porque tenho um respeito enorme pela liberdade religiosa e valorizo muito as igrejas que cumprem um papel importante. E que bom que em Caxias nós temos igrejas como a de vocês, que junto com o poder público, né, auxiliam nessa construção. Então, em nome da nossa bancada, do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, a gente quer destacar o trabalho de vocês, nos colocarmos à disposição para as construções vindouras. Que bom que vocês têm esses novos espaços. A nossa cidade é grande, tem muitos problemas, e certamente vocês estão dando exemplo de ações que podem ocorrer em conjunto com o poder público. Contem conosco e vou aceitar o convite para conhecer a igreja, e ouvindo, né, me inspirou ainda mais, porque eu acho que também nós, como vereadores, a gente tem essa relação de conhecer, né? Então eu respeito muito o ecumenismo, a liberdade religiosa, e valorizo quem tem ações como a de vocês. Parabéns e vida longa. Peço a palavra, senhor presidente. Representando a bancada do União Brasil, vereador Clóvis Xuxa. Obrigado, presidente. Em nome da bancada da União Brasil, quero saudar a Cristiane. E saudando a Cristiane, quero saudar todos os membros da Igreja Verbo da Vida, né? O qual eu tive o prazer, vocês me convidaram tempos atrás, eu participei, levando as brincadeiras para as crianças, aquele parquinho
do Xuxa, né? Estive lá com vocês, foi um momento muito importante, um momento muito alegre. E dizer que eu tenho grande parte da minha família na igreja. Estão firmes na fé, estão fazendo um trabalho também social junto com vocês. Então me resta pedir a Deus que vocês sigam então aí com esses projetos lindos que você relatou há pouco tempo aqui na tribuna. Que Deus proteja vocês e continue sendo essas pessoas que vocês estão sempre ajudando o ser humano. Obrigado. Pela bancada do Partido Novo, vereador professor Zanquim. Cristiane, minha saudação. Sou o Ricardo Zanquim, do Partido Novo. Uma das maiores lições que Jesus Cristo nos passou foi na Santa Ceia, onde ele falou da traição, da negação e da injustiça. O momento mais sagrado que eu considero é comer juntos, a refeição. E ele, um baita mestre que foi, naquela Santa Ceia ele falou, traição. Judas o traiu, ele avisou. Ele falou da negação. E Pedro, antes que o galo cantasse, negou ele 3 vezes. E falou da injustiça. Quando ele estava para ser escolhido, entre Barrabás, um ladrão, e ele, as pessoas escolheram o ladrão. Estejamos sempre atentos. A gente fala de amor, de bondade, de caridade, mas o mal existe. Ele nos ensinou. Então eu quero deixar aqui um voto de força para vocês. Continuem, porque vocês transbordam. A gente nota o amor, o carinho, a dedicação. Mas o mundo é cruel, o mundo é difícil. E principalmente nesse trabalho, Cristiane, eu sempre digo, ninguém é pobre, está pobre. Ninguém é drogado, está drogado. Ninguém é morador de rua, está morando na rua. E esse é o grande trabalho de vocês, transformar vidas. Não é só ajudar, dar, mas transformar vidas. Eu me emociono quando vejo pessoas como vocês, elogiosamente falando, que dedicam seu tempo, sua vida, seu amor, seu carinho, a transformar vidas. Lembre-se sempre, não é estar. É assim que vocês vão transformar as pessoas. Parabéns. Obrigado. Pela bancada do PL, vereador Scalco. Em nome do vereador Fantinel, bancada do PL. Cristiane, que lindo trabalho, tem o projeto de vocês. Esse trabalho realizado aí precisa ser saudado, agradecido também todos por Deus, né? É um trabalho social de bem, ajudando as pessoas, sem pedir nada em troca. Isso é Deus, a sociedade se movendo para fazer o mundo melhor. A gente vê trabalhos também em outras igrejas muito importantes para Caxias do Sul, toda a região e nosso país. Eu desejo muita saúde a todos vocês, porque é um trabalho incansável e que não mede esforços para tornar o mundo melhor. Então, que Deus abençoe vocês, que possa dar muita saúde e força para continuarem levando essa nova vida a pessoas que tanto precisam no momento mais difícil. Então, o nosso muito obrigado como Câmara de Vereadores, como sociedade, como pessoas que tentamos também fazer a nossa parte, mas por vocês terem um grupo forte, unido, que faz a diferença, principalmente em Caxias do Sul. Muito obrigado. Pela bancada do Republicanos, vereador Daniel Santos. Bom dia, Cristiane, Cris. Meus parabéns. Eu acho que mais importante, ou tão importante quanto termos a fé, é passar adiante a palavra de Deus, o que aprendemos, e fazer a diferença na vida de cada um. E como é gratificante ver nos olhos de vocês, da Cris, enquanto falava, o amor pelo que faz. Não é uma obrigação, é uma satisfação. É o sentimento de estar fazendo a diferença e podendo mudar a vida de alguém. Então, parabéns para vocês, que Deus sempre ilumine vocês e dê forças para vocês continuarem, não só fazendo esse trabalho, mas multiplicando e mostrando para as pessoas, ensinando para as pessoas que cada um tem a sua responsabilidade e o papel perante Deus e a sociedade. Parabéns a todos vocês. Bancada do MDB, vereador Felipe Gremel Maier.
Senhora presidente, senhoras e senhores vereadores, saudação especial a Cristiane, e se tu me permite, na igreja tem um treinador da seleção brasileira de surdos, né? Que é o Paulo André, meu amigo. Faz um grande trabalho com surdos e é o treinador hoje da seleção brasileira que vai disputar o Mundial e vai representar não só Caxias, mas vai representar o Brasil. Então, isso mostra também a importância que tem, a sensibilidade social que vocês transmitem a importância que tem a solidariedade em Caxias do Sul, e isso vocês passam para todos nós, passam para a cidade e provando que ninguém faz nada sozinho. Nós sempre precisamos do auxílio de alguém, independentemente da área, e vocês têm esse papel fundamental de atuar nas questões sociais do município, e a gente, nesse momento, precisa agradecer vocês por auxiliarem tantas pessoas que muitas vezes o poder público não tem condições de chegar lá, e aí vocês, através desse trabalho social, da sensibilidade que vocês têm, vocês conseguem atingir essas pessoas. Então fica aqui um agradecimento, um reconhecimento e a importância que vocês têm na sociedade caxiense de levar inclusão social da melhor forma possível. Parabéns. Peço palavra, presidente. Pela bancada do PSB, vereador Zé D'Ambrós. Senhora presidente, novos colegas, quero saudar a Cristiane Machado, o pastor Silvio, a esposa, o Evair, a Cassandra, né? Cassandra, que são nossos colegas, nossos amigos. Primeiro, valorizar o seu Camilles, nosso colega do PSB também, o Wagner Petrini, a bancada do PSB, de oportunizar momentos como esse. Até porque aqui hoje nós temos a reivindicação da Forqueta, nós temos o Monteiro, o pessoal do Monte Carmelo com dificuldades, nós temos o Amarildo, presidente do Centenário 2, com a UBS fechado o centenário, mas que nós precisamos também de momentos como esse. Demonstrar que o verbo da vida, que nós temos muitas, mas muitas instituições que pensam no amor ao próximo. Que além do serviço público, temos muitas, mas muitas instituições, muitas igrejas ajudando. Eu até quero fazer uma sugestão, que no próximo edital da SMED, a igreja se inscreva para compartilhar nas escolas infantis. Por tudo aquilo que eu escutei aqui, por tudo aquilo que eu vi de estrutura, eu acho que é uma oportunidade, nós temos mais uma instituição cuidando das nossas crianças. Então, parabéns, continuem, eu quero visitar ali na Tronca. Sei do trabalho de vocês, acompanho há muitos anos, tenho minha admiração. Eu acho que o desejo de que Deus continue abençoando, protegendo, iluminando, dando forças, porque muitas vezes se doar ao próximo não é fácil. Então, parabéns a todos os membros da igreja e convidem nós para confraternizar lá na nova sede, né? Que nós estaremos lá. Obrigado. Representando a bancada do PCdoB, vereador Renato Oliveira. Quero também cumprimentar a Cristiane aí pelo esse belíssimo trabalho que tem feito, né? E não é só evangelizar, né? Isso é importante. É o que tu disseste, que foi a questão das enchentes, o trabalho que vocês fizeram. Isso nos enche de orgulho a nossa cidade. Quando tem essas entidades que fazem isso, porque isso... O Ivaíra, a Cassandra, que conheço também há bastante tempo. Sei que isso, a Cassandra, que é servidora municipal, né? Tem feito um belo trabalho, mas não tem essa força. O poder público tem demonstrado que não tem força suficiente para fazer esse trabalho que vocês fazem. Mesmo que queiram fazer, se não é essa, além do só o dinheiro, precisa do amor também. Precisa desse carinho que vocês têm quando atendem os próximos. Quando vocês dizem que vão lá numa cidade, estão procurando montar até uma casa, a importância que essas famílias saem, nunca mais esquecerão desse caminho. Podia ser que alguém da família estivesse com outros rumos que pra gente não tinha mais solução, não tinha mais sentido a vida. A partir da passagem de vocês, acredito que as famílias mudaram bastante.
Então, também digo que o CES, várias vezes vou visitar, né? As UPAs, principalmente a da região norte, eles falam de vocês, passou aqui os evangélicos, então a gente sabe que, agora sabe quem é os evangélicos que estão passando, a gente sabe que são vocês. Parabéns pelo esse trabalho, isso, eu quero que, como eu disse, né, nos enche de orgulho a nossa cidade, porque isso é o dia a dia, faltando medicamento, falta uma fralda, falta leite. As pessoas, hoje em dia, é só olhar o celular, a vaquinha que está aí correndo de um de outro. Quando aparece você, só chegou a mão de Deus. Muito obrigado. Muito bem, não havendo mais vereadores, bancadas inscritas, eu passo a palavra, então, à representante da Associação Amor em Movimento, nossa convidada Cristiane, que está aqui conosco hoje, para que também faça aí a sua réplica, né, a sua despedida, as suas palavras, pelo tempo de até 20 minutos. Obrigada. Eu não sabia que eu tinha mais 20 minutos, seu Cameles. Senão eu tinha preparado mais coisa para vocês. Mas enfim, queridos, a Cassandra me lembrou algo aqui. Sim, na verdade, como eu pensei que eu só tinha 20 minutos, eu não trouxe números para vocês, tá, pessoal? Mas graças a Deus, nós temos alcançado uma dimensão que muitas vezes a gente nem percebe. Porque a gente vai realizando os projetos, a gente vai realizando as ações, a gente vai visitando as famílias. Em um mês, eu fui para Lajeado umas 12 vezes. Né, sozinha, eu acompanhado com alguma pessoa, para avaliarmos, porque normalmente os pedidos de socorro chegam até nós, mas nós, antes de nós darmos a assistência, nós vamos conhecer os fatos, né? Porque muitas vezes a pessoa pede uma fralda, você chega lá, a casa está caindo aos pedaços, o pai está desempregado, e nós queremos auxiliar o quê? Você trabalha em quê? Né? Deixa eu ver seu currículo, vamos arrumar o teu currículo, vamos, né? Claro que tem pessoas que nós assistimos e depois nós percebemos que são pessoas que querem ficar como se nós fôssemos muletas, assim como o poder público também fosse uma muleta. Então essas pessoas a gente ajuda e fala, agora é com você. Mas aqueles que desejam mudança, a gente realmente investe, né? Auxiliamos, damos conselhos, damos orientações e ensinamos o caminho, né? Porque eu não posso trilhar, porque eu estou trilhando o meu, eu não posso carregar mais ninguém junto comigo nos meus ombros, tá, queridos? Então, como eu digo, nós não somos assistencialistas, nós fazemos assistência social. É diferente, né? Como Jesus falou, ele deu o peixe, mas ensinou a pescar. E isso é o que é mais importante. E tem pessoas realmente de muita boa vontade, como nós já tivemos moradores em situação de rua, não moradores de rua, mas em situação de rua, que saíram da situação de rua depois que nós encontramos, né? Foi para o antigo Santa Dulce, né? Ficaram ali, tiveram seus documentos organizados pelo programa, né? Ali da FAS, organizaram, tiveram o primeiro emprego e hoje estão com a casa própria, estão com o carro na garagem e tiveram a vida restaurada, estão conosco na igreja. Não que nós pedimos para as pessoas ir para a igreja, eu quero deixar isso bem claro. O nosso trabalho não é para levar a gente para a igreja, porque quem leva as pessoas para a igreja é o Senhor, não somos nós. Nós estamos ali para assistir, né? Se a pessoa deseja desenvolver a fé dela, ela procura a igreja que ela quiser. Se quiser vir para nós, vamos crescer e avançar e vamos ter o privilégio de ver o crescimento dessa pessoa, né? Porque tem pessoas que nós assistimos, pessoal que a gente nunca mais fica sabendo. Mas nós ficamos gratos por poder termos assistido. Então, nós contamos com mais de 300 voluntários. Na igreja como um todo. Na igreja como um todo, mais de 600 voluntários e no Amor em Movimento, mais de 300. Né? Só para o Vale do Taquari, quando nós descemos ali 5 vezes nesses 2 meses, nós levamos aproximadamente 50 voluntários para lavar casas, tirar barro, né? Às vezes 1 metro de barro. Né? Arrumamos aqueles rodos de madeira, organizamos, né? Fizemos almoço para os voluntários, visitamos as famílias, né? Cadastramos, organizamos, oramos, levamos esperança. Né? Isso nesse período de enchentes. Mas quando tivemos aquele tornado ali em Vila Oliva, né, que a cidade foi destruída, só ficou o salão paroquial da cidade. E nós usamos o salão paroquial para levar os móveis, as doações, usamos a igreja como ponto de arrecadação, né, e assistimos ali também. O ano passado tivemos enchentes de novo ali, assistimos as pessoas, né, e esse ano novamente nós não vamos parar.
enquanto o Senhor nos der força, porque na palavra do Senhor diz que quando nós somos fracos, aí que nós somos fortes nele, então eu creio que nossa força não vai se acabar, né? Nós vamos perseverar. Quando a gente está muito cansado, a gente descansa e volta de novo, né? Porque Deus é bom e nos leva a perseverar. Então, vereador Camires, muito obrigada por ter sido perseverante comigo, né? Eu tentei fugir dele de algumas maneiras, né? Porque na correria das enchentes, Cris, eu queria que você estivesse na tribuna livre. Sim, vereador, vai dar certo. Um dia eu vou. E ele falou, e ele e o Everton, meu Deus, como insistiram. Muito obrigada, queridos. Muito obrigada mesmo por essa oportunidade, porque eu creio que eu estando aqui não é somente para o Amor e Movimento ser conhecido, mas é para todas as associações, ONGs e igrejas cristãs evangélicas na nossa cidade possam ter a visibilidade do trabalho que eles realizam. Espero que eu não seja a única e logo mais outros venham para poder alegrar o dia de vocês com tantos desafios aí. Muito obrigada, que Deus abençoe vocês. Nós mais uma vez agradecemos a Cristiane e a todos os integrantes, né? Sentimos hoje realmente esse amor em movimento. Muito obrigada pela presença de vocês. A gente vai suspender a sessão por alguns instantes, só para as despedidas, e nós já voltamos.